Vou dar boa tarde aqui. Hoje a gente está no nosso 7º dia. Hoje vai ser esse um aulão, né? Toda sexta-feira a gente tem esse aulão de 3h30 da tarde, onde a gente tenta trazer tudo que foi dito durante a semana e também tirar dúvida, a gente conversar, bater papo, trocar experiência, porque está todo mundo aqui no mesmo nível, no mesmo ritmo de trabalho. O meu desenvolvimento aqui está ocorrendo junto com esse desafio. É o que eu estou projetando para vocês também. Todo mundo que entendeu o que eu passei durante essa semana e entendeu o trabalho que vai trazer para o digital, vai transformar a vida de vocês e vocês vão evoluir junto com o digital, entende que o que eu faço aqui está me trazendo uma evolução natural e forçada. Quando eu me propus a esse desafio, eu saí daquela minha zona de conforto, que era estudar demais. Eu estudei muito a vida inteira e fiquei procrastinando, achando que eu estava evoluindo, mas aquilo para mim era, assim, uma procrastinação. Estudar demais também é uma forma de procrastinar, porque você acaba não executando tudo que você aprendeu, porque acha que está sempre precisando de mais. E nesse mundo digital, essa comparação, ela acontece com muita intensidade, né? Porque a gente está aqui abrindo nossa proposta para o mundo e a gente acaba se comparando com pessoas que já estão nesse mercado há muito tempo. Então, eu já estudava muito, eu já fiz lançamentos, eu já trabalho com coaching, já tenho a formação em coaching, vocês todos têm também a formação suas, a especialização sua, toda a transformação sua, o caminho que vocês já traçaram. E por que não trazemos isso para o digital? Por que não apresentamos esse produto para o mundo e monetizamos ele? Então, eu me desafiei a criar algo que fizesse sair dessa inércia, né? Eu costumo fazer nas minhas sessões algo que realmente faça com que a pessoa saia da inércia. Ela se obrigue a se apresentar para o mundo, sem se comparar. Tem gente que eu peço até para fazer, e isso a gente aprende a partir de agora, a fazer conteúdos escritos em preto e branco mesmo, porque ali já vai direcionando a mensagem que ela quer trazer, sem se prender em nada que é técnico aí de design, de uma edição de vídeo perfeita. Porque é mais importante aqui você se movimentar, iniciar a sua caminhada. Isso eu falo nos meus conteúdos, né? Você aprender e aplicar, e aprimorar depois, e aproveitar essa jornada e se transformar. E nesse dia 7, o que eu quero trazer para vocês é o Diário da Clareza. O que é esse Diário da Clareza? A gente vai começar a trazer para o nosso diário, escrito mesmo, porque vai facilitar demais a nossa comunicação aqui, tá? Você para de ficar tentando achar a maneira fácil de fazer, correta de fazer, e começa a entender que quando você traz essa organização das suas ideias, tudo que a gente falou durante esses 6 primeiros dias, trazer isso para um diário vai te ajudar demais, porque a gente vai utilizar o chat, vai utilizar a inteligência artificial. Eu não sei se pode até responder aqui, se vocês utilizam o chat, se vocês utilizam o chat pago, ou se vocês utilizam o chat gratuito. Fala, Cid. Eu utilizo o gratuito. Acabei de chegar. Fala, Eu Cid. também utilizo o gratuito. E ele é maravilhoso. Eu também estou usando o gratuito.
Tá, eu vou também estou explicar. usando também. Então, assim, eu não uso o gratuito, até porque ele é uma ferramenta de trabalho, para mim, muito poderosa. Só um minutinho. Vocês estão falando do chat GPT? Sim. Sim. É como eu falei, Tá. se alguém quiser dividir. Então, gente, é o seguinte, eu vou mostrar, por vocês não utilizarem o chat pago, mais do que necessário e mais do que obrigatório, vocês começarem a entender o que é o Diário da Clareza, tá? O que é esse diário, que eu chamo de Diário da Clareza, porque eu estou criando o meu, isso aqui tudo eu que criei, tá, gente? Eu sei que, quando eu fiz a formação, eu passei por vários experts que tinham várias dores. E eu fui mapeando essas dores, e eu identifiquei várias dores deles. E eu percebi algumas coisas. Uma delas é a falta de organização. E eu sou planejador analista, então eu tenho muita organização, isso já é natural meu. Mas quando eu começo a falar com várias pessoas, eu identifico que a falta de organização vai gerar confusão mental. E essa confusão mental atrapalha até na sua comunicação com o seu público. E isso aqui eu chamei de Diário de Clareza Digital. Depois eu posso até inventar outro nome, mas a princípio eu chamei de Diário de Clareza Mental, né? E aí eu vou explicar a diferença. Por que eu tenho o meu diário de clareza? É o meu agente que eu criei no chat pago. Mas o gratuito não te dá essa possibilidade. Então, vocês vão ter que, sim, trazer isso para um arquivo. Eu criei para vocês um arquivinho para vocês anotarem. Uma perguntinha. Você tem ideia de quanto que custa o pago? $20 Ah, legal. por mês. Tá. Então, a gente vai organizar aqui tudo que você vem trabalhando durante essa semana. Por quê? Deixa eu abrir aqui para vocês o chat. Nem era isso que eu ia fazer, mas vou fazer isso aqui. Só para explicar para vocês que eu for criando os meus agentes, tá? Todos os meus agentes eu vou criando aqui nos meus programas de agente. Então, todos os meus produtos eu crio agentes para ele, exatamente para ele não se perder, né? E, além disso, eu crio meus conselhos, meus prompts, meus arquivos, meus projetos, vou criando tudo. E aqui tem os do dia a dia, que eu vou criando aqui no dia a dia. Quando eu tenho pago, o que eu faço? Eu crio o meu agente. E o meu agente seria, no caso, essa sua agenda digital, né? Então, eu venho aqui e eu venho criar um novo agente, tá? Então, eu tenho meus agentes aqui. Todos os meus agentes, eu vou trabalhando ele. E aí, o que eu vou fazer aqui agora é apresentar esse agente meu aqui dos 21 dias que eu criei para mostrar para vocês que, nesse caso, a organização, em vez de eu ficar criando numa pasta, num caderno, num papel ou num Word, eu vou criando ele aqui no meu agente. E esse aqui eu criei ele todo já. Só que ele já está criado. Então, tudo que eu fui criando, ele já está aqui, ele já entende. Qualquer pergunta que eu fizer para ele, ele já vai entender que a minha organização já foi criada. Eu vou configurando todo ele aqui, tá? Como vocês não têm a versão paga, e eu não estou obrigando ninguém a criar a versão paga, o que vocês vão fazer é simplesmente trazer essas informações, e a gente vai construir ao longo desses 21 dias, para um arquivo digital, tá? Esse arquivo eu chamei de Clareza Digital. Por quê? Toda vez que a gente for trabalhar, a gente tiver que explicar para o chat, ou explicar para qualquer outra inteligência quem você é, o que você faz, quais são suas páginas, o URL, quais são os seus links de pagamento, quais são o seu contato, qual que é a sua CTA, que você faz a comunicação. Se você toda vez tiver que fazer isso, você vai perder muito tempo. Vai se perder ao longo da sua comunicação. Eu estou querendo aqui trazer facilidade no seu dia a dia. Como vocês não têm o pago, e não é para ter, gente, porque eu acho que ainda tem muito chão ainda pela frente para vocês optarem por comprar ou não, é um valor alto. Então, eu acho que vocês podem, sim,
trabalhar de uma maneira desse diário, sendo uma ferramenta de organização sua, e trabalha com o chat gratuito. Funciona também, uma boa, não tem problema, não quero que vocês se apeguem a isso aqui agora. Né? Mas tenha em mente que a organização dá ROI, ele dá o retorno sobre esse investimento. Você investe em organização, ele vai te dar retorno, tá? Esse diário de clareza, ele é como se fosse o seu DNA aqui dentro, tá? Ele é da sua marca. Ele vai reunir todos os seus elementos essenciais de comunicação para que você não trave na hora de se posicionar, de se apresentar ou criar conteúdo. Então, ele vai ser um documento da sua essência, sua promessa, seu cliente real, a sua história, o seu tom de voz e o seu estilo visual, tá? Gente, isso aqui é liberdade no digital. Se a gente tem o ChatGPT, é o que eu falo, se a gente tem ferramentas que te auxiliam a se comunicar, a criar conteúdos para você, utilizem, gente. Todo mundo utiliza. Por que a gente não pode utilizar? Né? Aqui ninguém está copiando nada, não. Eu não estou criando nada que não seja a minha verdade. É o que eu já venho falando ao longo dos 6 dias com vocês. Se vocês entenderem que quanto mais organizado tiver a mensagem para o seu robô, para o seu agente, para o seu diário que vai trazer, mais vai facilitar. Então, o meu robô, ele tem o meu tom de voz, ele já tem o meu estilo visual, ele já me conhece, já sabe como eu falo, já sabe todos os meus... tudo que eu crio com meus artigos, eu vou trazendo para ele, né? Eu vou criar esse conceito, ainda não está muito claro, mas eu estou modelando, eu estou criando ele, nem modelando, porque eu nunca vi isso, não. Mas aqui, gente, eu vejo pela minha história de lançamento que a maior trava dos experts é em se comparar, em não querer se apresentar, ou ficar achando que falta alguma coisa, ou ficar achando que não é criativo o suficiente. Eu tenho de tudo. Né? E aí, eu fico pensando o seguinte, e alguns até já tiveram problema para começar. Eu falei assim, quer saber? Copia. Começa copiando, copia mesmo. É copiar o que o chat te informar. Né? Pega e copia. O que ele te falar, você copia. Gente, isso aí é liberdade, sim. Por quê? Por mais que não seja um conteúdo que você criou, escreveu, né? Mas você está saindo da inércia. E depois desse diário, a gente vai começar a produzir os nossos conteúdos. Eu vou falar novamente o que eu estou falando agora, eu vou repetir, mas lá na frente, quando a gente for começar a nossa comunicação, começa copiando. O que o chat te entregar, quando a gente fizer um prompt, copia. Depois de copiar, modele. Você começa a entender o que ele fala e começa a modelar pessoas que estão já há algum tempo nesse mercado. Modele. Aí depois você queira ser autêntico, ser criativo, tem gente que vai ter facilidade em ser autêntico. Eu falo muito melhor que o chat hoje. Se deixar, eu vou falar coisas que... Isso aqui que eu estou falando, eu não vi em chat nenhum. Eu poderia estar fazendo um conteúdo sobre isso. Só preciso, assim, através de tudo que eu vou estudando, que eu vou aprendendo, que eu vou vivendo a minha história, eu vou criando. E aí você consegue, sim, ser autêntico, você consegue trazer a sua mensagem de forma mais clara. Mas, para não se travar, depois desse diário digital de clareza, vocês começam a copiar. Se algum conteúdo faz sentido para você, copia. Mas aí, primeiro, só para sair da inércia. Depois, copia, mas com o seu posicionamento. Traga para o mundo a sua essência, traga para o mundo o seu ponto de vista, a sua observação sobre um conteúdo. Tem algum conteúdo que te interessa? Não queira ser, eu já falei isso, não queira ser um estoico, um imperador romano, não. As pessoas não se preocupam com isso. Eles não querem saber de você e o que você está falando. Eles não
querem, as pessoas aqui dentro querem resolver o problema delas. Então, não queira achar que você é um imperador romano. Então, pega uma frase e coloca a sua forma de ver, a sua forma de analisar, o seu posicionamento. Isso é ouro aqui dentro. Então, se posicione. Tenha o seu ponto de vista. Posso tirar uma dúvida com relação a isso, Vini? Pode. Você falou de não usar exatamente a frase. Tipo assim, a gente usa a frase no post e a gente escreve sobre a nossa visão, ou a gente. Como que a gente faria isso? De colocar e botar a nossa visão também? Então, Cid, o formato não é o que eu estou falando. Eu não falo sobre forma de apresentar aqui ainda. Formato melhor para apresentar o Reels, Carrossel, rede social que você utiliza, não é a mensagem que eu quero trazer aqui. Eu quero é que você se posicione. Né? Mas quem está travado para se posicionar, começa copiando mesmo. Começa fazendo aqui só para você sair da inércia. É o que eu falo muito com os conteúdos que eu tinha. Você fala, Cid, aquele que você fez da porquinha lá, você se posicionou com um assunto que foi relacionado ao que você quer trazer a sua mensagem, não foi? Ali é você se posicionando. Você poderia fazer com carrossel, poderia fazer com post, entendeu? O que eu vejo é, muita gente somente fazendo, pegando frases e colocando nos posts, e aí que tá. Começa copiando, mas daqui a pouco começa a se posicionar, entendeu? Mais ou menos, ou não? Tá claro ou não? Sim. Eu tenho, assim, eu tinha um pouco de preconceito, eu acho, porque eu sempre escrevi, mas eu tenho buscar ideias mesmo, até mesmo uma estrutura, e depois eu personalizo o texto. Uhum. Eu acho que eu coloco mais, assim, o meu lado, mas isso vai de cada um. Agora, facilita muito a vida da gente. Facilita, não é porque a gente tem um preconceito do que é de robô, de chat. Eu também tenho, tá, Raquel? Eu tinha. Mas quando eu quero, por exemplo, estudar um assunto que não domino, e eu acho um conteúdo muito interessante, eu trago para cá. Eu faço isso. Eu trago para cá. E aí eu começo a transformar aquele conteúdo na minha visão. E aí eu estudo sobre aquele conteúdo. Esse caso do Você, Seu Nicho, foi assim, tá? Isso eu fiz assim. Eu ficava com muita dificuldade para entender. Todo mundo me pergunta, qual nicho que eu vou trabalhar? Aonde que eu vou trabalhar? Esse conceito, eu não vi da forma que eu apresentei, né? Da gente desenvolver-se aqui dentro. Quando a gente é o nosso nicho, a gente desenvolve. Então, a gente pode transitar por várias áreas de conhecimento e trazer para o digital a nossa evolução, né? E isso aí, inevitavelmente, você vai crescer. Inevitavelmente, você vai evoluir. Então, a gente traz para cá um conceito, eu trouxe para cá esse conceito a partir de um momento que eu fiz, sim, cópias de modelos de você, de você, seu nicho. E eu trouxe para cá esse conceito. Tá? Aquela questão do gráfico que evolui com o tempo, as pessoas, aonde elas estão, e os seus clientes, é exatamente um conceito que eu fui moldando com base nas informações que eu fui buscando, porque eu queria evoluir nesse conceito. Então, eu trouxe para cá. O chat me ajudou? Ajudou, demais. Mas eu evoluí esse conceito aqui dentro. Então, esse diário, ele vai, sim, ser a sua base para trazer o seu conteúdo para o digital. Tá? Acho que se pudesse fazer um resumo do que tu estava tentando explicar, seria: tá travado? Usa o GPT. Começa usando ele, conforme tu vai destravando, vai fazendo o seu conteúdo. Acho que seria mais ou menos isso. Tipo assim, tu quer sair da inércia, usa ele. Sim. Você pode fazer assim para começar e copiar o chat. Eu só estou ensinando aqui agora que se você tem
um diário de clareza digital, você vai saber utilizar, o chat vai te ajudar muito mais. Tá? Você não vai se perder tanto em ficar criando cada vez um chat novo. Entendeu, Cid? Sim, sim. Você não estava na hora. Eu mostrei aqui a diferença entre o chat pago e o chat gratuito. Você chegou a ver? Não, mas eu uso o pago. Então, você cria agentes, né? Sim, sim, eu crio. Então, o agente nada mais é do que essa agenda que eu estou falando, esse diário de clareza digital. O agente, a gente vai lá trazendo para ele tudo que é relevante ao nosso projeto, tá, gente? Esse agente. Tudo que for relevante ao meu projeto, eu vou trazendo para o chat. Isso que você faz, Cid? Sim, sim. Geralmente eu treino ele com algum arquivo e dou os comandos do que eu quero que ele faça, enfim. Isso. Então, é isso que eu estou querendo trazer para quem não tem um chat pago e está começando, porque não precisa dele pago. Você só precisa de ter organização, que eu falo. Organização, clareza organizada, é igual a posicionamento magnético. Direção estratégica para toda a sua comunicação. Você imagina se toda vez que eu for criar um chat, eu tiver que explicar para ele a minha forma de comunicação, a minha linguagem, o meu jeito de falar, qual que é a minha oferta, qual que é meu produto, a oferta a gente vai fazer junto, qual que é meu produto, qual que é o meu CTA. Você imagina se toda vez isso perde um tempo danado, é isso mesmo. Tá? Então, quando você tem uma estrutura em um local único, que eu quero trazer da forma mais simples aqui, toda vez que você for trabalhar com chat, já tem essa estrutura. Traga para o chat e, a partir dali, você começa o seu trabalho. Tá? Isso vai facilitar para você toda vez. Imagina eu ter que pegar os seus links toda vez. Qual que é meu link do meu site? Ah, está aqui. Ah, qual que é o meu link do WhatsApp? Ah, é esse. Qual que é o link do produto que eu estou ofertando agora? É esse. Ah, meus links de redes sociais são esses. Isso é o que o diário vai fazer, gente. É coisa simples, mas que organização gera resultado. Tá? E essa consistência gera autoridade, tá bom? Sem essa clareza organizada, a gente vira refém de ficar improvisando o nosso dia. A gente chega num dia sem a intenção, sem o que fazer, e acaba se perdendo. Acaba se caindo no improviso. Ah, o que eu vou fazer? Não sei. Isso gera uma angústia muito grande. E isso acaba caindo naquele negócio. Se a gente tem que tomar decisão do que a gente vai fazer, a gente gasta muita energia só tomando a decisão. E acaba que na hora de criar o conteúdo não tem energia. Exatamente. Hoje eu já chego, já sei o que vai ser do meu dia, o que vai ser meu conteúdo. A base do meu conteúdo eu já sei, tá, gente? Não é que eu sei tudo, mas a base eu sei. O que eu chamo de base? Isso também é um conteúdo mais lá para frente, quando a gente começar a nossa comunicação. E eu crio a base do dia, a base diária de comunicação. Qual que vai ser? Meu artigo principal. Esse artigo principal é dele que eu vou gerar meus conteúdos. É esse artigo principal. Agora, com esse desafio, eu acabei deixando um pouco de lado, eu tenho que me organizar para voltar a essa estrutura. Então, a base do meu dia hoje é o dia do desafio. Né? Então, essa é a base do meu conteúdo principal. É a partir dessa base que eu vou criar todos os outros conteúdos. Né? Então, hoje é o dia do Diário da Clareza. Eu falo sobre esse dia, eu faço essa aula e vou fazendo meus conteúdos relacionados a ele. Quando vier coisa extra, eu peguei um conteúdo que eu vi, achei interessante, dá para encaixar no dia de hoje. Ok, eu trago também. Mas não fico mais refém de fazer nada improvisado. Essa autoridade que eu quero criar não vai ser através de improviso. Improviso vai gerar estafa, vai gerar burnout, que eu vejo. As pessoas não sabem o que fazer e gera um estresse, um desgaste emocional enorme. Enorme. É o que eu chamo de prisão do digital. E eu trago para cá a liberdade no digital. Eu não vejo ninguém falando sobre isso.
Eu não vejo, de verdade, igual que eu estou falando. É por isso que isso aqui está me evoluindo também como pessoa, como marketing digital. E eu vou evoluindo. Quando eu tiver um conceito novo que eu queira trazer para cá, eu vou estudar. E vou trazer como? Vou estudar e aplicar, e trazer para cá. Tá? Essa minha autoridade ela vai nascer da consistência, as suas também. Tá? E essa consistência vem de uma estrutura que é simples, gente, mas funciona. O que a gente vai incluir nesse diário? Eu vou entregar o link desse diário, que é uma pastinha, a nossa promessa. Tudo isso está nas aulas que eu fiz essa semana. Tudo isso aqui foi do dia 1 ao dia 6. Eu expliquei em cada aula como gerar sua promessa, qual que é o seu cliente real, a origem da sua mensagem, a história de autoridade sua, o seu manifesto digital, tá? As suas crenças e frases marcantes. Aqui eu só peço, sim, uma coisa que eu não trouxe essa semana, mas o tom de voz e a sua identidade visual. Tá? Então, vocês têm um tom de voz, cada um tem o seu. A forma de se comunicar, a sua identidade visual. Essa é a estrutura que você vai montar hoje. Cada ponto é um pilar que vai sustentar o seu conteúdo, a sua narrativa, né? A sua história, a sua reputação aqui dentro do digital. Tá claro? Sim. Tá? Com certeza. Tá? Então, como a gente vai sempre... Esse diário vai te acompanhar agora. Tudo que você for relevante à sua história, vai colocando nele, vai trazendo para cá. E aí eu vou alimentando ele ao longo desses 21 dias aqui. Tá? Quando eu fizer aqui as primeiras informações, vai ser mais simples mesmo. Todos esses 6 dias, mais um cabeçalho, com a sua informação pessoal, com os links, com os seus produtos. Vai facilitar muito o link dos seus... Gente, você não sabe o tempo que gasta para você ficar catando milho aonde estão os seus produtos. Quando a gente for evoluindo, a gente vai ver que cada hora a gente vai fazer um CTA. Tem hora que eu vou fazer um CTA para um formulário. Tem hora que eu vou fazer para uma rede social. Tem hora que eu vou fazer para o YouTube. Tem hora que eu vou fazer para um conteúdo específico. Tem hora que eu vou fazer para o WhatsApp. Você ficar catando isso toda hora, gente, isso aí é o que eu chamo. Dá um burnout mesmo, a pessoa não sabe, toda hora tem que ficar fazendo isso, aquilo. Facilita a vida, utiliza o chat, utiliza as ferramentas de IA para facilitar o seu dia a dia. Coloque isso tudo organizado em um local único que vai sempre ser pesquisado quando vocês forem trabalhar. Coloque isso no lugar mais acessível possível. Vai por mim, gente. Eu fiz muito lançamento, eu sei a dificuldade que era da pessoa quando não sabia o que fazer e ficava perdida, né, sem intenção, e aí tinha que ficar catando informação. Tá? Então, consultar sempre, revisar e evoluir, isso é diário. Diário é diário mesmo. É a base para construir seu clone, que a gente vai construir a partir de amanhã, tá? E é o manual de identidade da sua marca. No marketing, a gente utiliza isso, na minha agência eu utilizo isso, é o branding, como se fosse um branding seu. Né? Mas aqui é um diário com muito mais informação, onde você vai ter, sim, a sua história contada, a estrutura contada, ok? Tá claro até aí, pessoal? Sim. Tá. Sim, Vou dar um exemplo. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o seu mini roteiro de clareza para você, que eu trago toda vez, né? É o que vai resumir o seu DNA. Eu vou mostrar, eu vou copiar isso aqui e vou colar lá no meu agente que eu construí, com base no meu diário de clareza digital. Você vai poder usar ele como sua bio, como sua apresentação, como seus pitch de venda, né? E para criar seu conteúdo com verdade, tá? Então, eu ajudo qual cliente a conquistar o quê?
porque eu vivi tal história, acredito que... Aí eu manifesto, tudo isso a gente fez essa semana, e expresso isso com qual tom de voz que você faz. Então, eu vou pegar e deixa eu ver se eu copio isso aqui e trago para cá, tá? Trago lá para o meu agente que eu construí. E você vai ver que ele vai me responder isso sem eu precisar toda hora ter que ficar digitando. Quem que é meu cliente mesmo? Qual que é a minha promessa? Gente, qual que é a minha história? Qual que é o manifesto que eu criei? Isso vai te dar uma clareza absurda de comunicação. Por mais que vocês já sabem que a história é sua, mas toda hora você ficar tendo que revisar para trazer para cada agente, cada chat que você criar, ter que falar uma linguagem, uma forma diferente, construir isso é desgastante. Isso aí é um desgaste desnecessário. Tá? O arquivo que eu vou disponibilizar, ele está aqui. Eu vou disponibilizar, vou entregar o link para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Mas ele é basicamente a sua... Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Está na apresentação, modo de apresentação, ele não vai. Vou abrir ele aqui. Aproveitar enquanto tu está procurando aí, Vini, tu falou sobre links, né? Eu tenho uma plataforma de Linktree. Não tem o Linktree? Biolink e tal? Sim. Eu literalmente tenho uma plataforma disso. Depois eu te mostro para te conhecer melhor. Você tem todos os seus links lá? Não, tipo, não entendeu? Eu tenho a plataforma, eu vendo a plataforma. Tá. Entendi. Hoje em dia tem várias, né? Tem muitas opções. Depois eu te mostro a nossa. Outro dia eu vi uma bem interessante, Biosite. Achei bem legal. Mas cada dia estão inventando uma nova. Depois você mostra aí, porque a gente traz aqui para o pessoal, Cid. Ela é incrível. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. No modo apresentação ele não vai. Nada mais do que as informações que você precisa. E aqui eu fiz um modelo, está apresentando aí. Tá? Eu fiz um modelo básico, tá? E ele vai estar disponível lá para vocês, já vai ser entregue, mas nele tem sua informação, o seu Instagram como fonte principal, né? YouTube, a profissão, no caso aqui, qual que é que você vai atuar no digital, tá? Então, por exemplo, o meu caso, administrador formado em gestão de projeto. Eu não vou colocar aqui. A minha profissão aqui é aquilo que a gente falou essa semana. Eu sou lançador digital e coaching criacional, né? Isso quando a gente faz sessões de coaching individuais, a gente até encontra mais fácil, mas nesse momento você tem que entender qual mensagem que você vai trazer e quem é a pessoa que você vai trazer. Né, Jussara, se você faz lá a questão daqueles bolos que são maravilhosos. A sua formação, né, em confeiteira, mas se você tiver uma profissão de administradora, por exemplo, não faz sentido aqui, você concorda? Com certeza. Então, aí, no caso, atrapalha até, se for falar sua profissão. Se eu colocar aqui como administrador, trabalhei como finanças há muitos anos e gestor financeiro e tudo, ele acaba confundindo a cabeça do algoritmo lá, do chat. Então, aqui você tem que entender assim, a mensagem que você quer trazer, quem que é a sua profissão e atuação. WhatsApp comercial, por quê? É importante você deixar aqui já o seu número, que ele vai identificar e vai trazer quando você precisar fazer seus CTAs, o seu site, link de venda, seu e-mail, foto, se quiser já trazer para cá, ou logomarca, a sua biografia. Eu estou na página da agência, não é por isso que eu não consigo editar. Mas isso aqui você pode baixar. E aí coloca os 6 dias que a gente foi trazendo para cá, coloque ele aqui.
coloque todos os seus 6 dias aqui. É só isso que eu estou pedindo nesse dia de hoje. Os desafios dos 6 dias, que eu não vou trazer aqui hoje para a nossa aula, porque senão essa aula vai ficar repetitiva demais, aí não tem sentido. Mas cada dia eu trouxe uma história para vocês contarem, tá? Traga para cá. E aí, escreva esse mini roteiro. Ok? O que eu vou fazer com esse aqui? Eu vou salvar todas essas informações. Eu vou salvar todas essas informações e vou mantê-las atualizadas, sempre no mesmo local. Tá? Quando vocês tiverem o chat pago, futuramente, que eu espero que vocês tenham daqui um tempo, que aí vocês vão ver que tem a necessidade, isso aqui vai te dar um absurdo de base para você criar o seu clone. Mas, enquanto não é, você traga para cá essas informações. Toda vez que você for... O chat, ele é limitado à quantidade de token. O que acontece? Você começa a digitar... Deixa eu interromper aqui. Isso aqui vai estar disponível para vocês, tá, gente? Vocês começam a digitar no chat, vocês já perceberam isso? Você fala uma coisa, aí daqui a pouco ele se perde. Ele acaba se confundindo. Ele acaba falando que a promessa é uma e, na verdade, é outra. Acaba que a sua oferta vira uma, depois, de repente, vira outra. Acaba que você se confunde inteiro. Alucinou. Porque existe uma limitação. Ele chega num determinado ponto, ele mesmo se perde. E aí você imagina, toda vez que você vai criar um chat novo, você tem que explicar toda a sua história novamente para ele. Isso vai facilitar tanto vocês, a sua clareza de comunicação, que é o que eu falei. Deixa eu voltar lá. A clareza sua de comunicação, como vai gerar muito mais autoridade para vocês. Tá? Porque vocês vão estar... Vinícius. Oi. E como que você vai... Como que no chat, você que já faz o uso dele aí, como é que você faz o encadeamento disso aí, para você puxar, digamos, você está com um determinado perfil lá no chat, um perfil teu, digamos, eu estou aqui eu estou dando uma alucinada aqui. Você tem um determinado perfil de um tal teu, e aí você tem todo esse teu roteiro, esse roteiro seu aí de clareza. Sim. Tá. Você já tem ele já definido para quando, digamos, para não acontecer essa situação aí que você... Então, Luiz, aí o que acontece? Como eu tenho o pago, deixa eu abrir o pago aqui para vocês. Como eu tenho o chat pago, toda vez que eu abro... Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Não é para vocês fazerem um pago, tá, gente? Por favor. Vocês vão ter mais... Vocês vão ter que pagar, vocês vão ter que gastar com uma coisa que vai ser mais relevante nesse primeiro momento, tá? Mas aqui, como eu tenho pago, Luiz, isso não acontece. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui meus clones que eu vou criando, meus agentes, né? E aí eu crio, por exemplo, quando eu falo sobre o meu produto Você Digital, que é a consultoria minha mentoria de 10 sessões, que eu levo todo o trabalho para esse produto, eu faço todo o meu trabalho em cima desse clone. E aí, quando eu vou criar um chat, eu crio nele. Ele não alucina, né? Que você chamou, você falou? Ele não alucina. Mas como é o pago, como é o gratuito, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar um novo chat padrão. Essa base de dados, só o chat, que é a base de dados que o chat tem. Ele não sabe quem eu sou. Tá? Deixa eu perguntar aqui, nem sei se ele sabe. Eu vou tentar explicar para ele de uma forma bem didática. Tipo, pensando aqui. Tipo, imagina que o pago
é um universitário que tem tudo anotado quem tu é. Quando você vai perguntar para ele, ele olha para aquilo e fala, beleza, você é isso, isso e isso. Quando você não tem o pago, você vai conversar do jeito que ele está fazendo aí, você vai ter que toda vez entrar em contato com ele de novo para falar tudo de novo, o que você é, tudinho. Entendi. E como ele não é, aí ele já não é universitário, ele já é um adolescente que está saindo ali do ensino fundamental, entendeu? Ele não tem tanta capacidade quanto universitário. Ok, obrigado. Deu para esclarecer aí o Cid? O Cid é bem didático. Mas se eu abrir um chat aqui, ele não vai saber quem sou eu, né? Aí ele vai alucinar. Mas aí eu crio meus agentes e toda vez que eu vou trazer para cá o meu conteúdo, que a gente vai tentar organizar aí de forma... Vai organizar de maneira estruturada o que a gente vai falar. Toda vez que eu for fazer e ele estiver alucinando, você vai ter ele organizado nesse seu diário, Luiz. Se não, vai por mim, cara. Você vai perder um tempo e você vai se perder também na sua comunicação, tá? Okay. Então, esses 6 dias que eu trouxe para vocês é fundamental para vocês trazerem para cá, escreverem. E aí, não quer dizer que vai ser o final do seu produto, não, da sua proposta, não. Isso aqui vai ser o início, a sua clareza. Explica uma coisa. A gente vai ter um acesso individual para cada um, é isso? Não, isso aqui é de vocês. Vocês vão ter que colocar ele aí em algum acesso seus de uma maneira... Entendi. Tá? A gente vai ter que copiar e botar, por exemplo, num Word nosso. Sim, exatamente. Tá, Patrícia? Isso, gente, é ouro para vocês facilitarem. E parece simples, mas não é. Eu vejo que muita gente sofre por conta disso. Né? Eu não consegui, Vini, eu não consegui ainda terminar. Eu parei na terça-feira, porque a semana minha foi atribulada. Mas eu fiz isso, eu abri um Word e fui botando as tuas perguntas e as minhas respostas junto. Tá. Eu achei top isso aí que você fez e estou ansiosa para, assim que terminar essa aula, já pegar isso aí e preencher. Preenche, porque a partir de amanhã a gente vai trabalhar só com esse diário, tá? Legal. Qualquer coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer do meu clone e no seu diário. Vocês vão pegar o diário, copiar mesmo e abrir um chat e escrever lá, tá? Tá. E aí, por exemplo, eu vou agora falar sobre os 21 dias para você ter liberdade digital, clareza e também lotar sua agenda, ok? Amanhã, em um produto meu específico, eu vou falar sobre outro assunto relacionado a qualquer outra coisa. Eu mudo a minha promessa, mas a minha essência vai se mantendo, entendeu? A promessa... Oi? Blocou para mim aqui, blocou. Você falou, se eu falar de um assunto diferente... Não, tá. Aqui, gente, assim, facilita muito a minha comunicação. Então, como eu já falei essa semana, que eu estou no meu nicho, onde eu consigo construir a minha essência dentro do digital, a minha evolução dentro do digital, toda a minha transformação, tudo que eu vou aprendendo, eu vou trazendo para o digital. O americano utiliza muito isso. Eu já até falei da última aula, do journaling. Você trazer seu aprendizado para o digital. Esse desafio nada mais é do que isso também. Porque eu nunca fiz esse desafio. Por que eu decidi não procrastinar mais e decidi que não, eu vou fazer através de um desafio a evolução do meu produto digital aqui dentro? Né? Então, Jussara, você pode fazer isso. Um desafio de 21 dias para você construir um bolo e vender, por exemplo. Gente, pensa sempre, Raquel, Patrícia, Luiz, Cid Clay, todos vocês podem fazer a mesma coisa. Pensa em algo que você fala assim, isso vai me tirar da procrastinação, vai me obrigar a ter que estudar, a obrigar eu me comprometi publicamente. O compromisso público, gente, é fantástico quando você sabe utilizá-lo sem
se agredir, por exemplo, sem chegar nesse burnout. Você pensa o seguinte, entrega o mínimo viável produto e evolui com o tempo. Cada versão desse meu desafio vai ser melhor do que a anterior, com certeza vai. Só que se eu esperasse criar todo o meu produto digital em 21 dias, ficar fazendo cada aula, cada vídeo, cada estrutura disso aqui, eu não sairia do lugar. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, cada um de vocês tem a capacidade de fazer a mesma coisa. Entregue e se obrigue a fazer o mínimo. E eu vou te falar, eu faço o mínimo, mas eu já faço com muita intensidade, com muito estudo, com muita dedicação, eu entrego o máximo que eu posso com aquilo que eu tenho, até ter condição melhor e fazer melhor ainda. Entendeu? Para o próximo desafio, quantas coisas eu já não trouxe na minha bagagem? Né? Quantas informações eu já não tenho que já podem ser utilizadas, que eu já criei meu clone, que ele vai simplesmente ajudando cada vez mais a transformar isso aqui num produto melhor ainda. Futuramente eu vou evoluindo, vou até... Né, aí começa já a pensar em monetizar, em crescer. Mas aqui, como eu estou evoluindo e crescendo junto com vocês, essa primeira turma eu fiz gratuitamente, porque eu também estou crescendo aqui dentro. É a proposta que eu quero trazer para vocês. E eu só vejo o digital como um mecanismo, uma ferramenta de trabalho e uma ferramenta de evolução dessa forma. Por isso que eu não fico aqui querendo trazer conteúdo para viralizar, conteúdo para a gente ser o conteúdo, aqueles conteúdos de dancinha, conteúdo que a pessoa cria, que viraliza e que não tem uma base estruturada por trás. E assim, é a forma que eu vejo que eu quero trazer para o digital. É o que eu falo, tem gente que vai estar muito acima de mim, tem gente que vai estar muito evoluído, muito mais do que eu, tem gente que não vai se identificar com o meu conteúdo, mas eu só faço isso porque, para mim, é uma transformação e eu vou encontrar pessoas que estão e tiveram na mesma situação que eu, que gostariam de passar por isso. É o que eu falo, você sendo o seu nicho, você, sim, consegue encontrar pessoas que vão se comunicar com você com essa mensagem. Tá claro? Isso aqui vai facilitar demais o nosso dia a dia. E aí, se eu pego um chat meu hoje e pergunto para ele qual que é meu e-mail, me ajuda, cria um CTA direcionado para o meu WhatsApp. Ele já cria todo o CTA. Você sabe o que é o CTA? Vou chamar, por exemplo, para o meu grupo de WhatsApp. Eu coloquei aqui o meu link para o grupo do WhatsApp para os desafios de 21 dias. É um link. Mas eu posso colocar um outro. Posso colocar o link para o meu grupo de WhatsApp particular ou para um link para uma página de venda de um determinado produto. Vamos trabalhando esse diário. E aí, toda vez que eu pedir para ele, faça uma chamada para a minha página de venda do grupo dos 21 dias. Ele já vai fazer direitinho, já sabe qual que é meu conteúdo, já sabe minha promessa, já sabe a minha forma de comunicação e já tem o meu link dessa página de venda. Isso, gente, vocês... Resumindo, isso é uma baita de uma redução de atrito. Sim. Não, você ganha muito tempo, gente, muito tempo. E futuramente vocês vão ter lá seu clone, e esse clone vai ser a base, essa base aqui vai ser o clone. Esse conteúdo vai ser a base do seu clone. Ok? Vocês entenderam o desafio de hoje? Ok. Sim. Entendi. Tá? Eu entendi. Estou doida para isso ficar pronto. Tá. Porque, não, olha, eu pronto, depende de você, coisas. não depende mais de mim. Eu sei. Tá? Eu sei disso. Tá, ó, o clone, esse conteúdo eu disponibilizei durante a semana, hoje é resumão, e a partir de amanhã eu vou pegar exatamente esse conteúdo aqui e vou começar a criar o meu material. Combinado? Tá bom. Libera aí pra gente... Vamos! Vamos! Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa aula agora, vou subir para o YouTube, e aí eu coloco o link desse conteúdo lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom?
Tá bom, então. Obrigada. Pessoal, boa sexta para vocês. Até amanhã. Bom final de semana também. Obrigada, Vini. Um abraço, pessoal. Valeu, Obrigado, Vini. Um abraço. Valeu, Vini. Valeu, brigadão. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Eu já postei lá e marquei tu, viu?